Filosofia medieval. Galera, agora vamos nos concentrar nas questões que envolvem a prova da existência de Deus, esse ser universal e abstrato. Bem, perceba que nós vamos provar a existência de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe existência, essência e saber onde ele está. Vamos voltar um pouquinho, que nas provas da existência de Deus, lá no slide 5, eu falei para você que nós vamos provar a existência de Deus, a sua essência, não, e muito menos aonde ele está. Pois bem, está aqui. É importante você entender, desde já, que as provas da existência de Deus, elas partem da experiência sensível, que vai dar ao intelecto subsídios para o quê? A criação, percepção de ideias abstratas. Mas eu também disse isso para você. Está aqui. Parte, então, portanto, do mundo sensível, da experiência, até chegarmos às ideias universais. Está aqui, com base no intelecto. E aí, estas provas da existência de Deus, elas operam por analogia, ou seja, por comparativos. Eu vou comparar uma coisa com outra para chegar a essa prova. Acontece que, já vou te adiantar, nós vamos provar a existência de alguma coisa. Que coisa que é essa? Bem, a fé vai dizer que é Deus. Ah, mas como assim? Você dá o nome que você quiser. O fato é, a prova da existência de Deus aqui em Tomás de Aquino, ela é indireta, ela é imperfeita e ela é negativa. Por que isso? Camarada, nós vamos provar a existência de algo. E racionalmente isso vale para todo mundo. Nós vamos provar a existência de algo e de algo que é primeiro. E Tomás de Aquino vai dizer que é Deus. A razão, ela pode até discordar no aspecto de dizer não é Deus. E aí você pode perguntar para ela, então é o quê? Mas ela não pode discordar que existe a prova de alguma coisa e essa coisa é o que a minha fé chama de Deus. Você pode chamar de Big Bang, você pode chamar de energia do cosmos, você pode dar o nome que você quiser. O fato é que nós vamos provar a existência de alguma coisa que a fé vai chamar de Deus, e mesmo que a razão duvide, podemos perguntar a ela, se não é Deus, é o quê? Então a prova ela é indireta, imperfeita e negativa. Essas provas é com base na razão humana, que não pode conhecer a essência de Deus. Nós não sabemos o que Deus é. E também nós não podemos dizer aonde encontrá-lo, aonde ele está, no sentido físico, territorial, geográfico. Mas podemos provar a sua existência. Já falei, vou repetir o exemplo. Provar que uma pessoa existe é diferente de conhecer essa pessoa ou saber aonde ela está.
Entramos então, portanto, na metafísica atomista. Metafísica, além do físico, algo abstrato. Então estamos no caminho certo, não mudamos nada não. Perceba que a metafísica atomista diz assim, ó, ser e essência são duas coisas que podem ser iguais ou diferentes. Como assim? Eu quero que você entenda que ser e existência é a mesma coisa. É aquela questão em Parmênides, né? Que ele vai colocar aqui para você, ó. Aqui, ó, o ser é, então, portanto, ele existe. Essência e substância são tomadas aqui como sinônimos. Refere-se ao conhecimento do ser. Tomás de Aquino está dizendo para nós que ser e existência é a mesma coisa e que essência e substância é a mesma coisa. Em contrapartida, ele está dizendo que existência e essência são coisas que podem ser iguais ou diferentes. Por que isso? Porque existe Deus e existem as criaturas. Então, em um vai ser igual, nos demais vão ser distintos. Pois bem, afirma Tomás de Aquino a existência de dois seres, o ser pleno, que é Deus, e os seres em geral, que é tudo aquilo que não é Deus, que nós vamos chamar de criatura. Acontece que Deus é o único ser em que ser, ou seja, existência e essência, é a mesma coisa. Porque só Deus possui em si a essência da própria existência. Todos os outros seres são seres que vieram a existir. E para vir a existir, depende de algo que existe anteriormente. Se Deus é a essência da própria existência, as criaturas não. Elas dependem da essência de alguma coisa para virem a existir. E é o que o Tomás de Aquino diz. A essência, qual? Divina, precede a existência de todas as criaturas. Aqui nós estamos trabalhando com Deus e criaturas. Ser pleno e seres contingentes. O que são seres contingentes? São seres que vieram a existir. Deus não veio a existir. Deus não era, não foi, não será. Ele é. Então, portanto, ele sempre existiu. Então, ele é a causa da existência dos demais seres. Perfeito. Podemos concluir, então, antes de continuarmos, até chegarmos às provas da existência de Deus, ainda não chegamos, estamos fundamentando, que para Tomás o único ser realmente pleno no qual ser e essência são os mesmos é Deus. Então Deus é um ato puro. Por que puro? Porque ele não foi gerado. Ele é a causa de tudo que vem a existir. Nesse sentido, não existe o que se realizar ou se atualizar em Deus. Por quê? Porque Deus, ou seja, aquilo que não era, não foi, não será, mas ao mesmo tempo é o início e o fim de tudo, ele é completo e perfeito. Outra coisa, Tomás afirma que Deus é ser. E esse mundo tem seres, criaturas. Ou seja, Deus é o ser que existe como fundamento, como essência das demais criaturas. Que uma vez existentes, participam de seu ser. Perfeito. Por fim, nas criaturas ser, ou seja, existir, é diferente de substância ou essência. Porque a essência da nossa existência é Deus. Pois as criaturas são seres não necessários, ou seja, somos dispensáveis. Se deixarmos de existir, as coisas continuarão existindo. Não é o caso
de Deus. Dependemos dele para existir. Na medida em que é Deus que permite as essências das criaturas realizarem-se em entes, isto é, em seres existentes. Bem, nesta imagem, em que as mãos estão quase se tocando, vamos voltar aqui para te mostrar, viu? Aqui, ó, estão quase se tocando. Nós vamos provar a existência de Deus de uma maneira indireta, imperfeita e negativa, sem... Tá. Percebe que a imagem mostra isso? Vamos provar alguma coisa. Princípios da filosofia tomista. O que são princípios? Os princípios estão ligados à ideia de lógica. Lógica é a ciência que ensina o homem a bem conduzir a razão, para evitar contradições e incoerências nos seus argumentos. Ou seja, se nós vamos trabalhar com princípios lógicos, princípios que garantam a coerência daquilo que pretendemos provar, obviamente, esses princípios só servem para os seres contingentes, só servem para as criaturas e não para Deus. Tá bom. Quais são esses princípios? São esses 5. Nossa, Juliano, quando eu li rapidinho aí, eu já pensei em Aristóteles. Sim. Princípio da não contradição, princípio da substância, princípio da causa eficiente, princípio da causa final, princípio do ato e potência. Vamos ver cada um deles. Lembrando que esses princípios servem para quê? Para bem conduzir a razão no que? Na criação de ideias abstratas, a partir de ideias que são singulares, formulando teorias que são universais. Teoria da abstração. E dentro desse processo de criação, pretendemos conservar o que? A coerência, a lógica, que vai nos permitir provar, mesmo que seja de maneira indireta, imperfeita e negativa, a existência de alguma coisa que chamaremos de Deus. Se você acha que não é Deus, fique à vontade com base na sua razão, seguindo os mesmos princípios para dizer que não é.